A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs na fé. Nós estamos mais uma vez com o programa Semeando para a Eternidade. Queremos louvar a Deus por esse programa, agradecer aos nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nossa, ali na Correia Pinto 638, com os trabalhos de ultrassonografia e de odontologia, com o Fernando Geber, Dr. Fernando Geber e doutora Vanessa Geber. Então nós vamos falar hoje sobre fé, né? A fé salvadora, a fé que nos salva. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso programa. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, pelas bênçãos, ó Deus, e pela mensagem do Evangelho do Senhor, que chega às nossas vidas, que é pregada, Senhor Deus, através da Tua Palavra, através, ó Deus, deste programa, e onde ele chegar, ó Pai, a Tua Palavra abençoe os lares, abençoe as vidas, levando, ó Deus, a Tua presença, Teu Espírito Santo transformador de vidas e de realidades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos no mês de outubro, então esse mês de outubro é um mês muito especial para a tradição evangélica, né? É um mês que nós comemoramos aí a Reforma Protestante, que teve como protagonista aí um monge agostiniano, né? Que na época, vendo ali a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus à luz de velas, o monge Martinho Lutero percebeu algumas questões que deveriam ser tratadas, né, de forma bíblica, de forma aberta, sobre o comportamento que a igreja estava tendo, né? Então ela completou 500 anos recentemente, há 2 anos atrás, né? E hoje nós estamos aí com mais um aniversário, mais um mês de outubro, e sempre sendo chamados a fazer essa reflexão sobre os caminhos que a igreja tem caminhado, né, tem andado, sobre as práticas de fé, né, e observando sempre a palavra de Deus, nós percebemos que na história sempre há necessidade de estarmos fazendo essa volta às Escrituras, essa reflexão na palavra de Deus. E ficou na história aí o tema da Reforma Protestante, que é a reforma da igreja sempre reformando, né? Igreja reformada, sempre reformando. Então esse sempre reformando é sempre indo para as Escrituras e observando o nosso contexto atual, se estamos caminhando realmente de acordo com as Escrituras. E hoje eu quero trazer um tema da Reforma Protestante, que é a fé, né? Os 5 solas que foram cunhados aí, que foram tirados desse movimento, um deles é a fé. O outro é só a palavra de Deus, só as Escrituras, né, como palavra de Deus, só Cristo, só para a glória de Deus e somente a fé, né? Então nós temos aí os 5 solas para lembrar quais são os fundamentos desta reforma, né? Hoje nós vamos então ler o texto base que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Queridos, então esse texto do apóstolo Paulo, que é praticamente uma introdução ali na carta aos Efésios, nos traz aí as informações e a afirmativa de que não é pelas nossas obras, é pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que obtemos a salvação. O que acontece quando nós observamos a história da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, né? Na expansão da igreja, os apóstolos sendo os propagadores do Evangelho, o Espírito Santo foi derramado ali, o Evangelho foi pregado de forma eficiente, veemente, espalhado por Samaria, por toda a Judéia e até os confins da terra. A história cristã foi se desenvolvendo, de perseguição passou a ser um estado oficial, né, o cristianismo, e depois prossegue a história cristã com o papel da igreja se tornando preponderante até o ponto de chegar a ser um mandatário do Estado, né? A igreja chega a ser um mandatário do Estado. E isso, obviamente, causou algumas distorções na caminhada da igreja, porque se foi aliando ali tanto tradições pagãs quanto o poder em si que a política traz, né? E também a corrupção inerente, infelizmente, né, dos nossos sistemas que nós temos aí. Os pensamentos, né, como diz o apóstolo Paulo aqui, conforme o mundo. Então, mas Cristo é o noivo da igreja, ele cuida da igreja. E de tempos em tempos ele está renovando a igreja, ele está limpando a igreja, está fazendo a sua igreja, o seu corpo voltar aos caminhos do Senhor, assim como aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Israel. O mesmo modus operandi, vamos dizer assim, de Deus, né, com o povo de Israel. O povo de Israel andava nos caminhos do Senhor, daqui a pouco começava a se desviar para outros caminhos, olhar para outros deuses, fazer outras práticas, e Deus vinha com a sua graça, com a sua disciplina, com o seu amor, e chamava Israel de volta para o seu caminho. E assim ele faz com a igreja hoje ainda, né? E ele usa pessoas, usa momentos, né, na história para que isso aconteça, para que se faça uma reflexão, que Deus também usa a sua mão, intervém na nossa história, ele abençoa a igreja, ele disciplina a igreja, o seu povo, por amor do seu povo, né? Então, na história, quando Cristo veio e inaugurou esse novo tempo, um tempo da nova aliança, ele cuida de nós como o seu povo amado, e ele usa e tem usado pessoas, homens, em momentos diferentes, homens e mulheres, em momentos diferentes da história, para trazer, né, essa reflexão e voltarmos às Escrituras. Interessante que quando a gente olha para os momentos mais críticos da história, onde a igreja estava mais longe da palavra de Deus, mais perdida, se verifica também o poder do ser humano, que foi elevado, aumentado, principalmente na questão da direção, os mandatários da igreja, né, os religiosos.
E foi dado, em alguns momentos, tanto poder que se perdeu na igreja. E hoje acontece a mesma coisa. Esse poder não está relacionado só ao poder político, também é poder político, mas o poder econômico, né? Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber se os caminhos que a igreja estão trilhando hoje são os caminhos que Deus realmente pretende para a igreja, definiu para o seu povo, né? Então quando nós percebemos no movimento histórico, quando a igreja teve muito poder, a corrupção, a sede de poder estava ali desviando o povo de Deus dos seus caminhos. E isso aconteceu lá na reforma de Martinho Lutero. A igreja estava conduzindo, né, o povo de uma maneira a extorquí-lo financeiramente, com a intenção de pegar dinheiro, né? E faça a reflexão hoje, não é isso hoje que nós estamos vendo, infelizmente, de novo, a igreja muitas vezes está com sede de dinheiro, está com sede de poder, está caminhando nos mesmos moldes, né? Vendendo a fé, usando a fé como uma mercadoria. E a palavra de Deus, quando você se atém a ela, ela vai frontalmente contra isso. A esse movimento de que para você ser abençoado, para você alcançar alguma graça, você tem que fazer um sacrifício, né? Nós estamos aí no mês de outubro também, e é um mês que se demonstra muita fé, né? Temos aí o dia da padroeira do nosso país também, né? E eu fico assistindo essas demonstrações de fé, e muitas vezes essas demonstrações de fé, elas se voltam para o sacrifício do ser humano, achando que o nosso sacrifício, a penosidade do nosso trabalho, muitas vezes caminhadas extensas, carregando cruzes, né? Você pagando algumas promessas, isso foge do contexto da palavra de Deus e dá a impressão de que o nosso sacrifício é que vai trazer as bênçãos de Deus. E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso, a graça de Deus que nos alcançou por meio do que Ele fez, primeiro em Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Até no Antigo Testamento o entendimento é esse. Não era pelo cumprimento da lei. A lei era impossível de você cumprir a lei na sua totalidade. Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte. Ele traz para um nível pior ainda, um nível hard, como diz o pessoal, né? Dizendo assim, você ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas se no seu coração você odiar o seu irmão, você já está matando, você está cometendo o mesmo pecado do que tirar a vida do seu irmão. Ouviste o que disseram os antigos, não adulterarás, mas você olhar de uma forma impura para uma mulher, você já está adulterando. Então Jesus traz o sentido da orientação da palavra de Deus, não somente para nós nos vigiarmos nas nossas ações, mas principalmente para a transformação dos nossos sentimentos, do amor a Deus e ao próximo. Então, o texto que nós lemos aqui como texto base para essa reflexão da fé, o apóstolo Paulo começa dizendo que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Porque os nossos delitos e pecados, eles nos aprisionam. Eles agem de acordo com aquilo que nós desejamos. E os nossos desejos, muitas vezes, são mortais. Se deixar a gente por a gente mesmo, a gente não quer ser fitness, né? A gente quer ser gordinho. A gente não quer cuidar da nossa saúde. A gente quer viver do modo que a gente puder. Né? A não ser que você tenha o cuidado das pessoas que te amam, falam assim, você não pode fazer isso, você não pode comer 1 quilo de açúcar, você não pode fazer isso com a sua saúde. Né? Nós, naturalmente, o nosso desejo, né? Ele é mortal, por causa do pecado. Nós estamos, infelizmente, ainda sob o domínio do pecado. E a graça de Deus vem com essa proposta, né? Vem com isso, vem nos resgatar disso. Vem com a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizendo que Deus é rico em misericórdia. E por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo.
E isso é pela graça sois salvos, não é? E isso não vem de nós, vem de Deus. Ele fala assim, é mediante a fé. E essa fé, quando a gente fala em fé, não é aquela fé que o pessoal fala assim, tenho fé que vai dar certo, tenho fé que tudo vai melhorar, né? Tenho fé que vai ser curado. Não, esta fé é a fé salvadora em Jesus Cristo, que só Deus pode dar. É só pela obra de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não queremos isso. Pela nossa vontade, e pelo nosso desejo, e pelas nossas obras, pela nossa bondade inerente, nós não temos isso. Perdemos esse direito. Escolhemos o caminho diferente. Escolhemos virar as costas para Deus. Lá no Éden, a Bíblia conta essa história. Lá no Éden, nós escolhemos, nós tivemos a oportunidade. E a nossa escolha foi, nós queremos ser iguais a Deus. Queremos que a proposta do inimigo foi, se você comer, você vai ser igual a Deus. Vai ser conhecedor do bem e do mal, igual a Deus. Nós queremos ser iguais a Deus, sempre com a nossa autonomia. E somente pela fé nós cremos em Jesus, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que somente Ele é que pode fazer isso. Não de obras para que ninguém se glorie. A proposta muitas vezes é essa. A nossa demonstração de fé, a grande demonstração de fé é você fazer algo extraordinário, penoso, que te custe alguma coisa, né? Mas a graça, a palavra graça é favor imerecido. A gente pode carregar o mundo nas costas, levar o maior peso que a gente conseguir levar. Isso não redime o nosso estado pecaminoso. Não redime. A única coisa que redime o nosso estado pecaminoso é a própria vida. Tem que dar a vida. E Cristo deu a vida por nós. Foi isso que Ele fez. A justiça de Deus para os nossos pecados só é satisfeita na obra do Filho Jesus, na obra do seu Filho unigênito. Por quê? Porque Ele é o Deus que se encarnou. Nenhuma das nossas vidas é comparada à vida de um ser divino, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, e quando nós somos, na verdade, recriados em Cristo Jesus, aí sim nós estamos preparados para as boas obras que Deus de antemão escolheu para que a gente ande nela. Então veja bem, hoje o modo como nós vivemos ainda é incorrendo nos mesmos erros que Martinho Lutero percebeu na leitura da palavra de Deus, dizendo assim, o justo viverá pela fé. É pela fé que a vida vem, pela fé, pela fidelidade de Deus. É esse o sentido do justo viverá pela fé. Não é pela sua fé, pelo que eu tenho, por aquilo que brota em mim, não é? Mas sim pelo aquilo que Deus me dá, derrama em mim a fé para crermos primeiro em Jesus e seguirmos os seus passos, os seus caminhos. Então somos feitura dele, sim, recriados depois que cremos. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é nossa obra, não é o nosso mérito, não temos mérito nenhum nisso. Ele começa dizendo que nós estamos mortos, e mesmo mortos nós andávamos de acordo com a vontade do mundo, fazíamos aquilo que o mundo desejava, e Deus nos amou com um amor que a gente não tem como medir, é imensurável esse amor e incondicional. Incondicional. Cristo deu a sua vida voluntariamente pela nossa vida. Então, queridos, a pregação do Evangelho é essa. O Evangelho, o cerne do Evangelho é esse. A palavra que vem com o poder do Espírito Santo que chega até você agora é essa. O poder salvador de Deus vem através desta pregação. Não é preciso nada. Você não está amaldiçoado porque você não está dando dízimo na sua igreja. Você não precisa carregar uma cruz 20 quilômetros para se sentir perdoado. Você não precisa agir
de acordo com as regras de nada. Isso não são pensamentos pré-condições. E isso às vezes irrita muita gente, muitos líderes religiosos, porque eles querem para si a glória de serem os portadores das boas novas, de terem a autoridade da palavra de Deus. Quem lhes confere a autoridade da palavra de Deus é o próprio Deus. Nós somos só os instrumentos de Deus, os arautos de Deus. E nós temos responsabilidade, não privilégios. E a nossa responsabilidade está em pregar a palavra de Deus. Não ser reconhecidos porque somos pregadores. Não ter um séquito de seguidores por causa da nossa pregação ou por causa da nossa pretensa, né, liderança ou pelo nosso carisma. Tem muito pregador aí que quer para si a autoridade e a glória que é de Deus. A glória é de Deus. Somos instrumentos. Jesus ilustra isso com uma parábola em Lucas, dizendo que é a mesma coisa que você ter um escravo, um empregado, ele trabalhar o dia inteiro e quando ele voltar você fala, obrigado por você ter feito tudo isso, senta aqui e janta no meu lugar. Ele não fez mais que a obrigação. Essa é a nossa obrigação. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo, para essa pregação e pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, que liberta, que traz vida, que transforma realidades. Então, nesse mês, a gente vai meditar, vai refletir nessas verdades que a gente precisa estar sempre relembrando, porque a gente esquece. Porque a nossa pecaminosidade faz com que a gente se ache algo mais do que a gente é, e esquecemos de amar o próximo, queremos dominar o próximo, e principalmente esquecemos de amar a Deus e saber que vem dele toda a autoridade, a graça, o dom e a salvação. Esquecemos. Achamos que é por causa da gente que está acontecendo as coisas. Mas isso é um engano que o nosso coração traz diariamente. Diariamente. Então eu queria encerrar orando por você, queridos, e pedindo que Deus esteja derramando essa graça salvadora na sua vida e na sua família. Vamos lá. Deus e Pai, te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de trazer a Tua palavra e te peço a Tua bênção para cada lar, para cada um que está ouvindo a Tua palavra, que isso chegue ao coração, Pai, não somente às mentes. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Hi there, everyone. This is an exclusive hot